Olá, mais uma vez olha eu aqui. Cheguei para mais um salmo para a sua vida. Apenas eu quero ler o salmo para você e no final estar orando pela sua vida. Então, fique aí ligadinho e não saia daí porque após a leitura do salmo estaremos orando juntamente, tá? E enquanto isso, você pode ir na playlist aqui em cima e assistir os outros salmos que já passaram por aqui. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, compartilha, também comenta abaixo nesse vídeo, deixando aí seu pedido de oração. Fique à vontade para participar aqui neste canal. Vamos para a leitura de mais um salmo. Salmo de número 78. A ação divina na história de Israel. Escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola. Falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os cobriremos aos nossos filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais, para que a fizessem conhecer aos seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusesse em Deus a sua esperança, e se não esquecesse das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cuja espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, viraram as costas no dia da peleja. Não guardaram a aliança de Deus e recusaram andar na sua lei. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver, maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoar. Dividiu o mar e as fez passar por ele, fez com que as águas parassem como no montão. De dia os guiou por uma nuvem e toda noite por uma luz de fogo. Fendeu as penhas no deserto e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha e fez correr as águas como rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. Tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para o seu apetite. E falaram contra Deus e disseram: acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha, e água correram dela. Rebentaram ribeiros em abundâncias. Poderá também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo? Portanto, o Senhor os ouviu, e se indignou e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel. Portanto, não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Ainda que mandara as altas nuvens e abriu as portas do céu, e chovera sobre eles o maná para comerem, e lhes dera do trigo do céu, o homem comeu o pão dos anjos. Ele lhes mandou comida a fartar. Fez soprar o vento do oriente nos céus e trouxe do sul com a sua força, e choveu sobre eles carne como pó, e aves de asas como areia do mar. E a fez cair no meio do seu arraial, ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois lhes cumpriu o seu desejo. Não refrearam o seu apetite, ainda lhes estava a comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles, e matou os mais robustos deles, e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isso, ainda pecaram, e não deram crédito às suas maravilhas. Por isso consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia. Quando os matava,
Então o procuravam e voltavam, e de madrugada buscavam a Deus, e se lembravam de que Deus era a sua rocha, e o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Todavia lisonjeavam-no com a boca, e com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, nem fora fiéis na sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes desviou dele o seu furor e não despertou toda a sua ira, porque se lembrou de que era de carne, vento que passa e não volta. Quantas vezes provocaram no deserto e o entristeceram na solidão? Voltaram atrás e tentaram a Deus, limitaram o Santo de Israel. Não se lembraram de sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário, como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoar, e converteu os seus rios em sangue e as suas correntes para que não pudesse beber. Enviou entre eles enxames de moscas que os consumiam e rãs que os destruíram. Deu também ao pulgão a sua novidade e o seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva e os seus sicomoros com pedriscos. Também entregou o seu gado à saraiva e os seus rebanhos aos curiscos. Lançou sobre ele o ardor da sua ira, o furor, a indignação e a angústia, mandando maus anjos contra eles. Preparou o caminho à sua ira, não poupou as suas almas da morte, mas entregou a pestilência às suas vidas. Feriu todo primogênito no Egito, primícias da sua força nas tendas de cão, mas fez com que seu povo saísse como ovelha e os guiou pelo deserto como um rebanho. Os guiou com segurança, que não temeram, mas o mar cobriu os seus inimigos e os trouxe até ao termo de seu santuário, até este monte em que a sua destra adquiriu, e expulsou os gentios de diante deles. Ele lhes deu uma herança por linha e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo, tentaram provocar o Deus Altíssimo e não guardaram os seus testemunhos, mas retiraram-se para trás e portaram-se infielmente como seus pais. Vieram-se como um arco enganoso, pois o provocaram a ira com seus altos e moveram o seu zelo com as suas imagens de esculturas. Deus ouviu isso e se indignou e aborreceu a Israel sobremodo. Por isso desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabeleceu entre os homens, e deu a sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do inimigo. Entregou o seu povo à espada e se enfureceu contra a sua herança. O fogo consumiu os seus jovens e as suas moças não foram dadas em casamento. Os seus sacerdotes caíram à espada e as suas viúvas não fizeram lamentação. Então o Senhor despertou como quem acaba de dormir, como um valente que se alegra com vinho, e feriu seus adversários por trás e pôs-lhe em perpétuo desprezo. Além disso, recusou o tabernáculo de José e não elegeu a tribo de Efraim. Antes elegeu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele o amava, e edificou seu santuário como alto palácios, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu a Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas, e os tirou dos cuidados das que se acharam prenhes, para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Assim os apacentou, segundo a integridade do seu coração, e os guiou pela perícia de suas mãos. Você acabou de ouvir o Salmo de número 78. A ação divina na história de Israel. Vamos orar nesse momento. Deus, te glorificamos nesta hora, te adoramos, porque só Tu és Deus e não há outro além de Ti.
Pai, te glorificamos pela tua bondade e misericórdia, pelo teu grande amor e os cuidados do Senhor. Deus, muitas vezes somos rebeldes, somos, ó Deus, orgulhosos, soberbos e, ó Deus, afastamos do Senhor. Peço que o Senhor nos perdoa, nos purifica, nos santifica e nos enche da tua glória, em nome de Jesus. Preenche-nos com teu Espírito Santo nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, que Deus abençoe.